Olá, meus irmãos. Graça e paz, amém? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma escola bíblica, nossa CBD, nossa aula de número 6, certo? Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes, e vamos estudar na sequência o livro de Cantares, não é verdade? Então, Eclesiastes e Cantares, né? São os temas das nossas aulas. Então eu queria convidar você a orar. Nós vamos orar. Onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe o nosso tempo de aula. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Senhor, abençoa-nos nesse tempo que nós teremos aqui de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar o entendimento e que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, Senhor. Pai, que seu Santo Espírito abra nossa mente, abra o nosso coração para compreender os teus ensinamentos. Ajuda-nos a aplicá-los também na nossa vida, Senhor. Que nós possamos lembrar de tudo isso e que no momento oportuno nós possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo, é o que te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Eclesiastes e Cantares, nós estamos estudando, e hoje nós vamos dar início à aula 6. Aula 6. Vou mostrar para vocês mais uma vez o livro, né, que nós estamos estudando, tá aqui. Eclesiastes e Cantares. Aula 6. Ela traz como tema o seguinte título: O acaso controla a vida? Esse é o tema da nossa aula. O acaso controla a vida? O que vocês acham? Aí já dá para a gente pensar um pouco, né? Conversar sobre o que cada um pensa, né, sobre isso, né? Nós estamos a obra do acaso ou as coisas têm um propósito, as coisas acontecem na nossa vida por um propósito, né? Como que vocês pensam? O que a gente pensa sobre isso, né? Medita aí. Conversa aí com quem está contigo aí do seu lado sobre o que você acha. O acaso controla a vida ou não? Vamos estar nessa aula, a gente vai ver o que o autor de Eclesiastes pensa sobre isso e o que nós podemos tirar de lição disso, né? Então nós vamos lá para a nossa sequência, na sequência da nossa aula, né? Aqui a gente já podia parar e comentar sobre isso, né? Estamos sujeitos ao acaso ou tudo há um propósito em tudo? Tudo que acontece conosco, tudo que nos acomete nessa vida, há um propósito, né? O que a gente pode pensar? Então nós vamos estudar o capítulo 9 de Eclesiastes. Então se você está aí com a sua Bíblia, já pode abrir lá no capítulo 9 e nós vamos discorrer sobre esse capítulo, né? A gente vai do versículo 1 ao final. Vamos estudar o que o autor, né, o que Salomão fala sobre essa questão aí dos propósitos, né, ou do acaso, né, sobre a nossa vida. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ler lá então, Eclesiastes 3, né? Desculpa, Eclesiastes 9. O capítulo 9, o verso 1. Diz assim, Salomão fala lá: Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Olha aí já tem até uma resposta, né, para o nosso questionamento. O que os espera, se é amor ou ódio, ninguém sabe. Então vou ler mais uma vez. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se é amor ou ódio, ninguém sabe. Né? Esse é o versículo 1 do capítulo 9. Olha que interessante, né? Quando você lê o capítulo 9 ali, você vai ver que o autor, ele levanta muitos questionamentos, né? Em todo o livro de Eclesiastes, assim, né? Como a gente já tem visto lá desde a aula 1, né? Ele levanta muitos questionamentos, né? Sobre, nesse capítulo 9, especificamente, ele vai tratar ali sobre a questão de nós termos o mesmo destino, né? Ele vai falar muito sobre isso, né? Ele está falando sobre a morte, assim, mais especificamente, né? Independente do que nós fazemos nessa terra, se somos bons, somos maus, né? O que nós fazemos, né? Como nós levamos a vida aqui na Terra, né? Enquanto estamos aqui, independente disso, o nosso fim é o mesmo, na verdade. O nosso fim, o fim de todos é a morte, né?
No verso 3, ele já diz assim, se você tiver com a tua Bíblia, você já pode acompanhar. Ele já diz assim: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Olha só, ele tem isso como uma coisa ruim. Ele acha que não deveria ser assim. Os bons e os maus terem o mesmo destino, né? Por quê? A gente já vai ver mais ou menos aí para frente aí porque que de repente, meditando, por que ele pensa assim. Talvez ele acreditasse que os bons não deveriam morrer, não sei. Mas ele está questionando isso. Por que que nós morremos? Por que que todos no fim morrem da mesma maneira, sendo bons ou sendo maus, né? Ele levanta alguns questionamentos nos primeiros versos e a gente vai refletir sobre isso, sobre esses questionamentos, né? Vamos lá ver o primeiro questionamento de Salomão. Ele diz assim: o justo e o perverso, esse é um dos questionamentos que ele levantou ali, né? Tem a mesma sorte? O que vocês acham? O justo e o perverso têm a mesma sorte? Ou tem o mesmo fim, de repente? Né? É um dos primeiros questionamentos que ele faz. O que Salomão foca, né, o autor de Eclesiastes foca, que nós devemos compreender é o seguinte: segundo ele, visivelmente, aparentemente, nem o justo é favorecido e nem o justo desfavorecido. Você vai ler lá, você vai ver isso aí. A questão da morte é o exemplo que ele dá. Ele quer dizer assim, né? Se eu sou bom, se eu sou ruim, no fim eu vou morrer do mesmo jeito, né? Então o fim de todas as coisas é o mesmo, o fim de todos é o mesmo. Então ele está focando sobre isso, né? Se nós, né, colocarmos a morte como fim de tudo ou como recompensa, né, da vida, digamos assim, independente do que nós façamos, com certeza o fim será o mesmo, né? Se nós colocarmos a morte como fim. Então realmente, independente se você é bom ou não, justo ou injusto, honesto ou desonesto, realmente o fim de todas as coisas, o fim de todos será igual. Se a gente colocar como isso, ó, Eclesiastes 9, o verso 2, ele diz assim: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro ou o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los, né? Então, ele está, assim, de certa forma, revoltado com essa situação de independente, né? Como a gente falou bastante aqui já, do que se você é justo ou injusto, se você oferece sacrifício ou não oferece, se você é bom ou se é mal, você terá o mesmo fim, né? E isso é uma das formas que ele tem, que é uma das questões que está revoltando ele, né? Que tem deixado ele revoltado, né? O que vocês acham, né? Como nós dissemos anteriormente, no verso 3, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Algumas versões dizem, e isso é o pior de tudo. Em vez de dizer, este é o mal que há, diz assim, isso é o pior de tudo. O que nós vemos aqui, nós podemos perceber, vendo aqui o escrito de Eclesiastes, é que foge talvez do entendimento dele que os propósitos da vida estão além do entendimento humano, né? Se você for pensar que a morte é o fim, realmente você pode ficar revoltado com certas situações, né? Talvez algumas coisas podem te revoltar, mas está além do entendimento, né? Olha que interessante. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Este é o nosso Deus, né? Que tem propósitos e planos que a gente desconhece ou mesmo não compreende muitas vezes. Né? Salomão ali estava focando assim em coisas bem naturais, né? Ele não estava pensando, né? Meditando sobre os propósitos de Deus. Ele olhava isso, achava injusto e pronto. Para ele é injustiça, como a gente vê hoje muito, né? As pessoas olham certas coisas que acontecem na sociedade e acham injusto, né? Falam, não, Deus, como que Deus pode permitir isso, né? Mas a gente lendo a Isaías, a gente conhece e compreende que os caminhos, os propósitos do Senhor são muito maiores que nós. Muitas vezes a gente não compreende, né, que propósito o Senhor tem em determinadas situações, mas o Senhor tem, nada foge do seu controle. Né? Trazendo para nós hoje, né,
como que nós temos também nos reagido diante das desilusões, né, que nós temos na vida, as coisas que fogem do nosso propósito ou fogem das intenções que a gente tinha, né, para aquele momento, né? Nós temos compreendido que tudo tem um propósito, né? Tudo faz parte de um propósito maior, está nas mãos de Deus. Nós temos que confiar na soberania de Deus nessas situações que fogem do nosso controle, né? Quantas vezes também nós não questionamos assim como ele? Porque questionamos assim, por exemplo, como nós vemos o ímpio prosperar, o justo passar dificuldades, na verdade? A gente às vezes também pode entrar nesses questionamentos, né, por não compreender certas coisas que a gente vê, né? Jeremias 12:1, então é bem interessante, diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, olha só aqui que o profeta Jeremias fala: Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre tua justiça. Olha a ousadia de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando eu apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir aqui com o Senhor, né? Discutir contigo sobre a tua justiça. Olha a ousadia dele. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Olha o questionamento dele. É praticamente alguns dos nossos questionamentos, talvez hoje, né? Alguns questionamentos de Salomão em Eclesiastes. No verso 11 ele diz assim: Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha que interessante. Embora aos nossos olhos isso possa parecer injustiça, né, quando a gente vê ali, nessas situações, nós sabemos que é uma demonstração também do controle absoluto do Senhor, que independe da ação humana. Né? Então, a gente fala assim, mas por que isso não levou a isso, ou isso não levou a isso? Tudo está nas mãos de Deus e independe da nossa ação. Muitas ou todas as vezes. O Senhor tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Né? E se você pensa assim como Salomão, que a recompensa não está vindo para você, muitas vezes, né? Você tem se esforçado, tem feito e a recompensa não está vindo, eu tenho um conselho aqui para você. Não espere retorno nessa vida. Porque o mundo realmente é injusto, mas Deus não é. Então, às vezes, a gente espera um resultado, um retorno de pessoas, né? Do trabalho, de situações, mas não espere, porque o mundo realmente não é justo. Né? Aqui nesse mundo é muita injustiça mesmo, mas o Senhor é justo para sempre. Olha só Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Glória a Deus, meus irmãos, porque nós podemos fazer as coisas com certeza e conscientes de que estão sendo feitas para o Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas e a nossa recompensa está nele, né? Quem gosta de conselho prático, né? Para quem gosta de conselho prático, né? Nesse capítulo, o autor, o Salomão, né? O autor de Eclesiastes, no capítulo 9, ele nos deixa 4 conselhos práticos para a vida, né? Como agir frente às incertezas da vida. Olha que interessante. Vocês gostam de conselho prático, né? Quem não gosta, né, de conselho prático? Ele deixa 4 conselhos muito práticos, né? Para a nossa vida. Salomão deixa. Aqui no capítulo 9 de Eclesiastes. Né? 4 conselhos muito práticos que nós vamos meditar em cada um deles a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o primeiro conselho que Salomão deixa para nós? Coma o seu pão com alegria. Coma o seu pão com alegria. É o primeiro conselho prático que ele nos deixa aí no capítulo 9. Capítulo 9, verso 7. Diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão. É o primeiro conselho prático para a vida. Aqui basicamente quer dizer o seguinte, né? Seja feliz com o que você tem, né? Como o seu pão com alegria. Seja feliz com o que você tem. Assim como Paulo diz também: Aprendi a viver contente em qualquer situação, né? Lá em Filipenses 4, verso 11, ele diz assim: no pouco ou no muito, né? Nós possamos aprender também. Não vamos ficar focado no que não temos, mas sim
Nos alegrar com aquilo que o Senhor já nos deu. E não é verdade? Quando a gente vê, às vezes, pessoas, ou talvez nós, às vezes, caímos nisso, né? De ficar correndo atrás das coisas, a gente esquece de nos alegrar com aquilo que a gente já tem. Não é verdade? Então, é um conselho que Eclesiastes nos deixa aí no verso 7. Seja feliz com o que você tem, né? Se você tem pouco, seja feliz com pouco. Seja feliz com aquilo que o Senhor já te deu. É um baita de um conselho, realmente, que ele nos deixa aqui, no verso 7, certo? Vamos ver o segundo conselho, então, que ele nos deixa? Qual será o conselho que ele nos deixa? É o seguinte: busque sempre parecer feliz e satisfeito. Busque sempre parecer feliz e satisfeito. É o segundo conselho, né? Depois de ser feliz com o que você tem, busque sempre parecer feliz e satisfeito. Vamos ver lá? É o verso 8. Ele diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. É o verso 8. Então, o conselho aqui é o seguinte: celebre. Celebre, é o conselho dele. Celebre os momentos da vida, meu irmão. Celebre as pequenas vitórias, as conquistas, né? Celebre mesmo, festeje, dê glória a Deus. Cada conquista, independente se é pequena ou se é grande, celebre, né? Mesmo na derrota, olha que interessante, mesmo na derrota, celebre a oportunidade de crescimento. Aí é um desafio, né? Na derrota, celebrar a oportunidade de crescimento. Né? Semana passada eu vi uma frase bem interessante. Eu não sei se é de Nelson Mandela, mas ela é atribuída a Nelson Mandela. Ela diz assim, olha lá, vou compartilhar com vocês aqui. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou aprendo. Olha que interessante. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou aprendo. Olha só que lição interessante que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Que maturidade, né? É maturidade. Você celebrar os momentos de vitórias, as pequenas vitórias, as grandes vitórias, celebrar mesmo, né? Glorificar o nome do Senhor. E nas derrotas também, você entender que é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou aprendo. Amém. Né? Vamos para o terceiro, então, conselho. Esse aqui é para os maridos, né? Especificamente. Mas também serve para as esposas, claro. Vendo ao contrário. Terceiro conselho prático. Terceiro conselho para a vida. Ame sua esposa. Ame sua esposa. É o conselho para nós homens e também para as mulheres. Né? Ame seus maridos. Né? É o verso 9. Ele diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida. O verso 9. Diante da brevidade dessa vida, né, meus irmãos? Das muitas incertezas, né? Como a gente fala, né? Tudo é muito incerto, né? O amanhã a gente não sabe, né, o que nos espera, né? Poder desfrutar os dias com quem se ama é com certeza uma grande dádiva divina. Não é verdade? Né? Vocês não concordam? Né, maridos? Viver com a pessoa, com a esposa, com a mulher amada, não é realmente um grande presente do Senhor para nós? Né? E esposas também, claro, viver com um homem amado, aquele que o Senhor colocou na sua vida, aquela bênção. É um conselho dele, é interessante, né, pensar sobre isso, né? Vamos recapitular rapidinho aqui, então. Seja feliz com o que você tem. Busque sempre festejar, celebrar, independente do tamanho da conquista, mas também nas derrotas, lembrar de celebrar. Ame sua esposa, né? Ame. É um presente de Deus poder viver com a mulher amada, com certeza. E o quarto e último conselho que ele deixa no capítulo 9 para nós, vamos ver lá? Trabalhe com dedicação. Trabalhe com dedicação. É o verso 10, você que está acompanhando com a sua Bíblia, é o verso 10. Ele diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer,
que o façam com toda a sua força. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Esse é o conselho dele. O que ele quer dizer aqui para a gente? Aplique-se nas suas tarefas, doe-se, seja um trabalhador irrepreensível. Você está trabalhando, é o seu emprego, é o seu trabalho, faça com dedicação. A gente viu ali, né, mais para trás. Faça como se fosse para o Senhor, faça com dedicação, faça com capricho, né? Faça para você ser um exemplo. Você está lá no seu trabalho, né? As pessoas estão te observando. Você é um cristão, né? Você é uma pessoa que está sendo observada, então faça com dedicação. Faça com vontade, faça como se fosse para o Senhor. Esse versículo que a gente viu aqui, que fala sobre isso, é uma coisa muito séria, né? Porque pense que o Senhor é o seu patrão, vamos dizer assim, e você está fazendo aquilo para Ele, para Deus, aquele que te deu a vida. Então, realmente é para se fazer com muita dedicação. E ele deixa esse conselho para nós aqui em Eclesiastes, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, você tem que fazer, é o seu trabalho, faça com toda a sua força. Faça com dedicação. Faça como se fosse para o Senhor. Amém, meus irmãos? Recapitulando, 4 conselhos práticos, mas que às vezes a gente não se atenta, né, para a nossa vida. Seja feliz com o que você tem, meu irmão. Busque sempre parecer feliz, satisfeito, festeje, celebre a vida. Ame a sua esposa. É maravilhoso, como a gente diz, né, viver com a pessoa que a gente ama. Ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Trabalhe com dedicação. Se dedique ao seu trabalho, ao seu emprego. Faça como se fosse para o Senhor. Esses são os 4 conselhos práticos, né, de Salomão em Eclesiastes. E lembrando do começo ali da nossa aula, né, do tema ali primeiro, nossa vida, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Creia, acredite que há um propósito nas coisas que lhe acometem. Né? O Senhor tem um propósito maior. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já colocou a sua vida alinhada com a vontade de Deus e o Senhor colocou Jesus como Senhor da sua vida? Há um propósito na sua vida, irmão. Viva, creia que as coisas não acontecem por acaso. Que o Senhor tem um propósito maior em tudo isso. Amém? E siga os conselhos ali de Salomão. Siga esses 4 conselhos também na sua vida. Esses são os conselhos do capítulo 9. A gente sabe que Eclesiastes é um livro muito rico. Traz muito conhecimento, traz muito conhecimento para a nossa vida, né? Para a gente poder viver com sabedoria, viver com alegria, conhecer o Senhor, buscar o Senhor e entender que Ele é o Senhor de nossas vidas. Esse capítulo 9 traz esses 4 conselhos práticos que eu achei tremendo. A palavra do Senhor é muito rica, né? Vamos reconhecer que as circunstâncias da vida estão nas mãos e no controle de Deus. Isso é importante, é primordial, né? E que devemos nos sentir seguros nas mãos dele, de que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, né? que está no controle de nossas vidas, que nós podemos confiar nas mãos poderosas do Senhor. Né? Busquemos a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Né? Essa é a primeira parte, é o primeiro ensinamento dessa aula de hoje. E o segundo, né? Sejamos felizes, né? Sejamos felizes com o que o Senhor já nos deu, que Ele nos dá a cada dia. Saibamos desfrutar aquilo que o Senhor nos dá. Sejamos, sim, buscando. Não há mal nenhum em buscar algo melhor para a sua vida, né? Um emprego melhor, um salário melhor, uma casa melhor. Não há mal nisso, mas não esqueça, meu irmão, de ser feliz e satisfeito com aquilo que você já tem. Não fique focado naquilo que você não tem. Seja feliz com aquilo que você já tem, com aquilo que o Senhor já te deu, com aquilo que você já pode desfrutar hoje, no dia de hoje. A família que o Senhor já te deu, a casa, né? O carro, se você tem, se você não tem, a saúde. Seja feliz com aquilo que você já tem, que o Senhor já te deu. Né? Dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor por aquilo que você já tem. Amém? Esse é o ensinamento do capítulo 9 que nós vimos no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse tempo? Senhor, nosso Deus, Pai de amor e bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é rica e realmente ela traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Obrigado pelo livro de Eclesiastes. Obrigado pelo ensinamento que nós tivemos hoje do capítulo 9. Ensina-nos, Senhor, a ser feliz com aquilo que nós já temos. Ensina-nos, ó Deus, a te glorificar nas pequenas vitórias, nas grandes vitórias, mas também quando a gente não entende como vitória. Porque
porque realmente é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado, Senhor. E, Pai, nos ajuda a confiar no Senhor, a compreender que a nossa vida está nas Tuas mãos e de que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a viver dentro desse propósito, para que nós possamos acertar mais, ó Deus, viver nos Teus caminhos, Pai. Ser conosco, abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. E nos dá sempre o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos viver melhor e viver alinhados com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado a você que assistiu essa aula. Que o Senhor possa trazer conhecimento para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.